paz do Senhor para todos e amigos, seja bem-vindo no meu canal A Arca da Salvação. E esse que vos apresenta é Leonardo Dani, com um pouco sobre ele, né? E a partir do capítulo 6 vamos fazer a leitura do seu próprio livro, que diz assim: no ano da morte que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentar sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Glórias a Deus. Podemos compreender que o profeta Isaías, ele tinha uma visão até equivocada, não porque ele não era usado por Deus, mas antes do capítulo 6, antes desse ele ter esse encontro com Deus no capítulo 6, ele tinha um hábito de acusar, apontar os pecados, os erros dos seus irmãos e os erros do povo da nação de Judá. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, um encontro divino, que ele viu a face adorada de Deus, as suas mensagens começou a mudar, o seu discurso começou a ser diferenciado, porque ele perdeu um tio, perdeu um ente querido, ele perdeu a regalia, ele perdeu um conforto, porque sabemos que ele tinha um conforto, um hábito, uma proteção real, um respeito, um conhecimento maior entre o povo. E por esse acontecimento, essa fatalidade, por essa calamidade que sobreviveu sobre ele, a partir desse momento, nesse mesmo ano, ele vê Deus Todo-Poderoso e serafins sobrevoando, que era 4, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra ficou cheia da sua glória. Foi isso que ele escutou naquele momento. E nesse instante podemos entender e explicitar, externar, falar mais um pouco sobre isso, é que Isaías, eles se apegavam à santidade em relação às doutrinas e às leis mosaicas. Eles se apegavam e ele entendia pelo conhecimento até limitado que, cumprindo os 10 mandamentos, que cumprindo as leis mosaicas, os 4 primeiros livros do Pentateuco, ele entendia que santidade era o cumprimento das mesmas, que a pureza era o cumprimento das mesmas. Mas no capítulo 6, no momento que ele vê a santidade de Deus, que ele era incompleto, porque ele é em parte nós conhecemos a Deus, em parte nós vemos, mas como ele viu aquele que é completo, aquele que é santo, ele viu e contemplou e entendeu com o seu entendimento que ele ainda não era santo. Aí ele aponta o dedo para ele, para de apontar para os seus irmãos, para as demais pessoas, e fala: eis que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito num povo de impuros lábios, e vi a face do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Aí daí do momento ele vê a necessidade de conhecer a Deus, se aproximar de Deus, que tem um conhecimento mais a Deus. E Deus, pela sua santidade, sua misericórdia, a ordem, e um dos serafins pega sobre o altar uma brasa com atenais e põe e toca na boca do profeta, e tocando aí fala: perdoado estão os teus pecados. A partir do momento daí é que vimos a graça, a misericórdia de Deus agir poderosamente. E a santidade não é lá nada além mais, nada além menos do que um dos atributos morais de Deus, que quer dizer que é uma posição, uma relação de Deus para com a pessoa ou com o objeto. Ou seja, a santidade vem de cima para baixo, não de baixo para cima. A santidade, a relação, o comprometimento, o pacto, as promessas vem de cima para com o homem. Então Deus já faz um pacto, chama o homem. Deus chamou no momento Isaías, falando, proclamando: quem hei de enviar? Quem vai por nós pregar, anunciar a palavra, as nossas ordenanças, o nosso juízo? Quem vai por nós? É daí do momento que Deus chama Isaías, porque se Deus revelou para Isaías, porque Deus esperou o comprometimento dele, porque Deus já lançou a promessa, já lançou o chamado e o retorno agora do pacto, da relação para com Deus, é o retorno que Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que primeiro Deus não chamou ele? Porque ele ainda estava convencido e não convertido. Uma coisa é você ser convencido que é santo, que é purificado, mas no momento é que você é
para ser convencido e começa a ser convertido literalmente, como tem um encontro verdadeiro com a face adorada, como vê completamente o que é santo, aquele que reina para todos sempre, que todo homem não passa de pecador, de falhos. Então aqui você pode conhecer, aqui na terra você pode conhecer pessoas falhas, pode conhecer pessoas pecaminosas, pode em qualquer meio, qualquer ambiente, qualquer lugar. Aqueles que não podem obedecer à lei, não está chegando muita lei, mas entenda que você também é um pecador, que você também precisa da graça, que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E daí a mensagem de Isaías, o tratamento de Isaías para com seus semelhantes, seus irmãos, começou a mudar, começou a ser diferente, começou a falar a palavra messiânica que Deus iria mandar um sinal, um Emmanuel, um Deus conosco, que ia mandar Jesus de Nazaré, que ia libertar, salvar o povo da opressão religiosa, porque era uma opressão religiosa que estava vivendo na época de Isaías. Isaías era também um opressor. Aí daí, do momento que teve um encontro com Deus, ele parou de ser um opressor e continuou a ser um anunciador da salvação divina, a salvação que até hoje nós conhecemos, que é o Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e naquele dia ele voltará a qualquer instante, abrir e fechar de olhos. Glórias a Jesus. Que isso fica com Deus, essa palavra, que seja de muita utilidade, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até mais.